A história a seguir se passa durante os eventos da saga O Dia Mais Claro, então para uma melhor percepção e experiência da história, é recomendado que você tenha lido ou visto um vídeo sobre essa história, principalmente para entender algumas coisas relacionadas e que acontecem com o Capitão Boomerang. Anteriormente, no canal T-Flash Brasil, os rumores são reais, o Flash de Central City está de volta. Antes de perecer, Savitar diz: "Você foi o início, Barry Allen. E você será o fim." Neste momento, Barry era o novo Flash Negro. Até onde eu me lembrar da Iris, eu vou ficar bem. Entre. Você ainda não entendeu, Barry? Você não viu o que eu fiz? Eu o virei do avesso. Para cada positivo, deve haver um negativo, que aquele mar de luz vermelha que os dois se encontravam era a força de aceleração negativa. Quando foi atingido pelo raio, Barry não tocou a força de aceleração, mas sim a criou. Enquanto eu matar a Iris, tudo ficará bem. Barry empurra Tawny para dentro daquela máquina, enquanto Jay a ativa. A máquina corta a conexão de Tawny com a força de aceleração negativa. Barry está de volta, e finalmente decidiu dar o caso de sua mãe como fechado. O mestre dos espelhos fala que o Flash voltou mesmo. O Capitão Frio diz que eles então precisavam trabalhar em um plano de contingência. No plano que Scudder criou caso o Flash voltasse. Caso o Flash volte, quebre o vidro. Era mais um dia normal em Central City. O Flash perseguiu o trapaceiro que estava em uma fuga de carro. O comparsa do trapaceiro dispara vários tiros contra o Flash, que desvia de todos e logo em seguida o golpeia, deixando-o completamente desacordado. O Flash manda o trapaceiro encostar. O trapaceiro acelera mais o carro até uma parte da estrada que ainda estava em construção e pula com o carro por ela. O carro estava caindo na direção dos engenheiros que administravam as obras daquela estrada e de uma criança. O Flash, em alta velocidade, desmonta completamente o carro ainda no ar. O volante do carro ia em direção do garoto que estava lá. Porém, o Flash segura o volante antes que ele atingisse o garoto. O Flash cumprimenta o garoto, se apresenta e diz que foi um prazer conhecê-lo. Logo após, sai correndo de lá. Barry chega na delegacia de Central City para o seu primeiro dia de trabalho após seu retorno. O capitão ressalta que Barry estava atrasado e os dois conversam enquanto andam. Eles conversam sobre os vilões e as coisas que eles vinham fazendo nas últimas semanas. O capitão fala que os vilões são como baratas, e das grandes, vestidas com roupas de esquimós e traje de circo, com armas que podem transformar seus olhos em vidro ou criar tsunamis. Barry fala que o Capitão Frio e sua turma não são os únicos problemas de Central City, e diz que atualmente a polícia de Central City tem mais assassinatos não resolvidos, mortes inexplicáveis e condenações erradas do que qualquer outra cidade no país. O capitão fala que se Barry quiser desenterrar os casos velhos, ele poderia fazer no tempo livre, mas o que ele não precisava era de Barry obcecado com um caso que não afetava em nada atualmente, como ficou obcecado com o caso de sua mãe. Barry diz que não importa quão antigo o crime seja, se não está resolvido, não está resolvido. O capitão fala que está contente pela volta de Barry e que todos sabem que ele é o melhor cientista forense que o laboratório já viu, mas Barry também era o mais lento. E diz que se eles não conseguissem o que a prefeitura estava pedindo, todos perderiam seus empregos. O capitão fala que precisa fechar os casos abertos rapidamente. Então, os dois chegam até o laboratório da polícia e o capitão apresenta Barry para todos. O capitão exalta Barry em voz alta e fala que ele era o mais talentoso dali. Pela cidade de Central City, uma brecha misteriosa se abre no meio da rua. Uma pessoa não identificável que estava dentro dessa brecha pede desculpas, e então o corpo do mestre dos espelhos é jogado no meio da rua. De volta para o laboratório, Barry conversa com o detetive Forrest e pergunta sobre a detetive Patty, a melhor analista que Central City teve na opinião de Barry. Forrest fala que ela abandonou Central City há muito tempo, pois estava cansada da politicagem, das atitudes do diretor Sign e também das mortes. Forrest diz que ela foi para Blue Valley, uma cidade com pouca criminalidade. Barry pergunta o que aconteceu com o resto do departamento do laboratório, pois o depósito de arquivo morto costumava ser vazio antes. Forrest fala que os chefes queriam eles mais focados em quantidade e não na qualidade. Eles queriam apenas que os casos fossem resolvidos rapidamente. Barry diz que o trabalho deles não estavam feitos até haver justiça para cada vítima. E então, depois de trocarem mais alguns diálogos,
O diretor Sang fala que eles tinham um caso de um corpo na cidade e manda Barry ir até lá para resolver. No local, Barry analisa a cena do crime. Analisando, Barry diz que aquele era o mestre dos espelhos. Seu corpo tinha um trauma evidente na cabeça e ferimentos defensivos nas suas mãos. Parecia haver vidro em pó debaixo das unhas, sugerindo que ele disparou sua arma espelho logo antes de ser morto. Seja lá como morreu, ele morreu lutando. Barry olha bem para o rosto do mestre dos espelhos e então recebe uma mensagem pedindo para ele olhar para trás. Iris estava lá, e então os dois conversam. Iris pergunta qual era a história e quem havia matado o mestre dos espelhos. Barry fala que não acha que aquele seja o mestre dos espelhos. Sam Scudder morreu anos atrás, e aquele corpo também não era do mercenário Ivan McCulloch, que pegou o traje e os espelhos de Sam. Os dois trocam mais alguns diálogos, até que então, Barry escuta os policiais falando que receberam um chamado de outro show de luzes estourando nos céus. Barry fala para Iris que tinha que ir. E ela manda ele tomar cuidado. E fala para ele se lembrar que eles tinham um jantar marcado com Carter e Shayera nesta noite. Iris pede para Barry não se atrasar. Barry aciona seu anel, veste seu traje e sai correndo até o local do crime que estava ocorrendo. Barry chega no local e vê uma grande luz azul em cima de um prédio. Barry corre até lá e então é confrontado por o que aparentava ser a galeria de vilões, mas não era. O vilão que aparentava ser o Capitão Frio se apresenta e diz: Flash, meu nome é Comandante Frio. Eu e meu pessoal somos do século 25. Você está preso pelo assassinato do Monarca dos Espelhos. O Flash fala que não matou ninguém, e o Comandante Frio diz que ainda não, mas irá. Iris recebe uma mensagem de Barry dizendo que vai se atrasar. Mesmo o homem mais rápido vivo ficará sem tempo. O mundo do Flash mudará, e o mundo deles mudará com ele. Para que algo reste do passado, presente e futuro, eles precisam descobrir o segredo do ponto de ignição. O Comandante Frio fala que o Flash iria assassinar o Monarca dos Espelhos em aproximadamente 84 dias, 7 horas e 33 minutos. O Flash pergunta o porquê ele mataria alguém. O peão fala que ele descobriria assim que eles o levassem embora. O Comandante Frio fala para o Flash que, como líder dos renegados, não se orgulhava de ter que levá-lo, pois a justiça que ele trouxe para a sua era e inúmeras outras era louvável, mas que estava certo de que uma pessoa como Flash entenderia: assassinato é assassinato. O Comandante Frio ataca o Flash com uma nevasca que ele havia gerado. Porém, o Flash consegue localizar o gerador de nevasca que o Comandante Frio havia usado e o desativa. E então, o Flash e os renegados travam a batalha. O trapaceiro joga uma algema robô super tecnológica para prender o Flash. Porém, graças à sua velocidade, o Flash consegue enganar o robô e fazer ele acabar algemando o Feiticeiro do Tempo ao invés dele. Um defeito acontece na plataforma que o Feiticeiro do Tempo estava, e então ela explode, levando todos os renegados de volta para o seu tempo. Por conta da explosão, o chão começa a se rachar em direção de um prédio de pessoas de baixa renda. O Flash corre até lá e antes que o prédio se desmoronasse por inteiro, ele salva a vida de todas as pessoas que estavam lá dentro. Após levar todos para fora, o Flash pergunta se eles estavam bem. Um dos moradores fica chocado com o que aconteceu. Esse mesmo morador se lamenta e pergunta onde eles iriam morar agora. Após olhar para o que sobrou daquele prédio, o Flash pede para os moradores esperarem, que ele já voltaria. O Flash corre em direção da biblioteca de Central City e lê vários livros em alta velocidade. O Flash volta até o local e constrói um prédio novo do zero com sua velocidade. Uma garota fala que perdeu sua boneca quando o prédio desmoronou, e em um piscar de olhos, o Flash lhe dá outra boneca. De volta para a cena do crime do corpo do Monarca dos Espelhos, o Barry conversa com Iris. Barry fala sobre o que aconteceu, e Iris pergunta como ele havia reconstruído um prédio. Barry diz que leu alguns livros, e explica que ele pode enfiar toda a informação de uma biblioteca na sua cabeça e mantê-la lá dentro tempo suficiente para usá-la. Iris pergunta sobre os vilões que Barry enfrentou, e Barry diz que eles não eram vilões, e o que aconteceu com aquele prédio não foi causado diretamente por eles. Na verdade, foi um acidente. Quando a plataforma do tempo deles explodiu, a onda de choque temporal envelheceu o prédio até que ele se tornasse frágil, e aquilo mandou eles de volta para o século 25. Iris pergunta se Barry acreditava neles e que se realmente achava que eles eram do futuro. Barry responde que sim. Iris pergunta se Barry acreditava que era culpado de um assassinato, e Barry fala que com
ou sem o seu capuz escarlate, ele ainda era um policial. Se não houvesse outra escolha, e se isso salvasse a vida de uma pessoa inocente, Barry mataria se fosse preciso, mesmo que ele não gostasse disso. Porém, nunca mataria ninguém a sangue frio. Barry fala que a polícia vai investigar o corpo do Monarca dos Espelhos no laboratório, e que ele encontraria alguma pista para provar aos renegados que ele era o suspeito errado. Barry fala que vai encontrar o verdadeiro assassino. Iris diz que talvez alguém estivesse incriminando Barry, o que soa como algo que o Flash Reverso faria. Barry fala que o Flash Reverso está bem trancado em Iron Heights, e Iris pergunta desde quando isso já deteve alguém. Barry admite que ela tem razão. Na penitenciária de Iron Heights, o Capitão Boomerang é carregado por alguns carcereiros até sua cela. Antes de o guardarem, os carcereiros decidem agredi-lo antes. Porém, antes que isso acontecesse, os carcereiros são congelados por alguém. O Capitão Boomerang fala que já estava na hora deles aparecerem. E então, o Mestre dos Espelhos e o Capitão Frio aparecem no reflexo da porta da cela. O Capitão Boomerang tenta atravessar por esse reflexo, porém não consegue. Ele pergunta o que estava acontecendo e pede para que o Mestre dos Espelhos o deixasse passar. O Capitão Frio diz que não. O Capitão Boomerang pergunta o porquê, já que os vilões sempre libertam uns aos outros. Essa era a primeira regra que a galeria havia concordado. O Capitão Frio fala que as regras mudaram e diz que, antes de morrer, o Capitão Boomerang havia ficado preguiçoso. Ele relaxou fisicamente e mentalmente, e no fim, era uma desgraça para si mesmo e para o resto da galeria. O Capitão Boomerang pergunta se então eles estavam o abandonando. O Capitão Frio responde que não, pelo contrário, o Flash voltou. A galeria precisava do Capitão Boomerang de volta também, mas ele tinha que provar que ainda era um vilão. O Capitão Boomerang pergunta como deveria fazer isso então. O Capitão Frio responde que dessa vez ele iria fugir de Iron Heights sozinho e logo depois faria o Flash suar. O Mestre dos Espelhos e o Capitão Frio somem, e logo em seguida chegam vários carcereiros para conter o Capitão Boomerang. Na delegacia de Central City, Barry pergunta para um dos detetives se havia alguma nova pista sobre o corpo do Monarca dos Espelhos. O detetive responde que não, porém eles encontraram um distintivo perto dele. Barry pega e diz que vai analisar. Quando então, Barry escuta uma senhora que pedia por ajuda para alguns policiais, porém era completamente ignorada. Barry pergunta qual era o problema para aquela senhora. A senhora fala que o filho dela foi condenado por assassinato de 1º grau, porém a testemunha que depôs contra ele estava enganada. Não foi o filho dela que fez aquilo. Ele estava com ela em casa cozinhando. Porém, ninguém acreditava nela. Ninguém vai parar e ouvir. Todos estavam ocupados demais para ajudá-la. Barry pergunta qual era o nome do filho dela. Barry analisa o caso do filho da senhora no laboratório. O diretor Sang chega até Barry e os dois discutem. Sang pergunta por que diabos Barry estava desenterrando aquele caso que havia acabado de ser fechado. Barry fala que estava abrindo de novo. O diretor Sang fala que eles tiveram uma confissão. Barry responde dizendo que a confissão só aconteceu depois de um interrogatório de 12 horas e não precisava dizer o quanto isso não era confiável. Barry fala que aquele garoto pegaria prisão perpétua pelo suposto assassinato de um casal de idosos. O mínimo que eles podiam fazer era ter certeza que ele era culpado. Sang fala que o garoto foi condenado por um júri e pergunta quanta certeza a mais eles poderiam ter. A discussão fica mais quente e Barry pede para que Sang pelo menos fingisse que dava a mínima para esse trabalho e fingisse que o trabalho significava mais para ele do que uma pensão, um contra-cheque ou um favor político. A discussão continua, até que o detetive Forrest interrompe falando que encontrou traços de sangue na luva daquele sósia do Mestre dos Espelhos. Porém, o sangue não pertencia a ele. Sang pergunta se o Forrest testou o DNA do sangue. Forrest responde que sim, e que já tem um suspeito. Sang pergunta então quem havia matado ele. Quando então, todos olham para a tela do computador que mostrava o resultado do teste de DNA do sangue. A tela mostrava que o DNA era compatível com o de Barry Allen. O Capitão Boomerang está completamente debilitado na enfermaria de Iron Heights, quando então ele recupera seu fôlego e volta a lutar com os carcereiros que estavam em sua volta. Os carcereiros dão outra surra nele e o jogam para longe. Um dos carcereiros fala que ele não era grande coisa sem seus boomerangues, quando de repente um boomerang especial se forma ao lado dele no chão. O Capitão Boomerang o pega e derrota todos os carcereiros.
No laboratório da polícia, o diretor Sang fala que Barry matou o Monarca dos Espelhos. Barry diz que não faria isso. Sang fala que era isso que a evidência mostrava e pergunta se Barry sabia o porquê disso. Barry responde que não, e Sang fala que era porque Barry havia contaminado a prova. Sang dá uma bronca em Barry e diz para ele garantir que seu trabalho fosse bem feito antes de querer mexer em casos já fechados, porque achava que o trabalho do resto do laboratório era mal feito. Sang pergunta se Barry entendeu bem o que ele falou, e Barry responde que sim. Depois disso, Barry recebe uma mensagem com um pedido de ajuda. Em uma cafeteria, Barry e Iris conversam. Barry fala que se o DNA encontrado nas luvas do Monarca dos Espelhos combinava com o dele, significava que, pelo menos, ele estava presente quando o Monarca dos Espelhos foi assassinado. Iris responde que ou talvez o diretor Sang estava certo. Barry pode ter contaminado a prova. Enquanto tomam café, Barry trabalhava em um caso. Iris pergunta se era o caso do Monarca dos Espelhos, e Barry responde que não. Aquele caso era de Jason Hicks, o garoto que havia sido condenado por duplo homicídio. Iris pergunta o que aquilo tinha a ver com os vilões reversos do século 25, voltando no tempo e acusando ele de assassinato. Barry responde dizendo que não tinha nada a ver, porém, aquele garoto pode ter sido condenado injustamente por assassinato. Barry fala que cuidaria dos renegados depois. Iris diz que Barry tinha policiais do futuro caçando, e que deveria se preocupar com isso. Barry fala que aquele garoto estava na prisão neste exato momento, e que tinha que se preocupar com o presente, não com o futuro. E se Jason era inocente, Barry não queria que ele passasse mais um segundo sequer a mais atrás das grades. Barry diz que com ou sem velocidade, os segundos podem parecer dias. Iris pergunta então como ela poderia ajudá-lo. Barry pergunta se ela tinha contatos em Iron Heights, e Iris diz que sim, quando de repente, uma grande explosão de luz surge de fora para dentro da cafeteria. Os renegados surgem no meio da rua, mandando o Flash sair com as mãos para cima. Barry pede para Iris fazer um favor a ele. Ele pede para ela falar com os contatos dela em Iron Heights e ver se ela podia arrumar o encontro dele com Jason sem alertar o departamento de polícia. Barry então veste seu traje e vai confrontar os renegados. O Flash chega até eles com as mãos para cima e diz que só estava fazendo isso para evitar que eles quebrassem mais janelas. O comandante Frio fala que o Flash tinha o direito de permanecer calado. Tudo que ele dissesse seria gravado e usado contra ele no tribunal, e diz que o Flash tinha direito a um advogado. Caso contrário, algum seria programado para ele. E acima de tudo, tinha direito a um julgamento rápido, algo que ninguém naquele século estava acostumado. Os renegados prendem o Flash em um tipo de esfera. O Flash fala que estava um pouco desapontado e que esperava que no futuro, prisões de inocentes fossem antiquadas, assim como a galeria de vilões. Um dos renegados diz que eles não são vilões, e o Flash fala que ouviu eles falarem que eram membros da força-tarefa do Flash Reverso na primeira vez que eles vieram ao presente. O Flash diz que tinha alguns truques, e então vibra suas moléculas escapando daquela esfera. Ele fala que precisava ter uma conversa com o líder dos renegados e sai correndo com o comandante Frio de refém. O resto dos renegados tentam acompanhá-los. Enquanto corre com o comandante Frio, o Flash fala que deu a eles todas as oportunidades de falar com ele, mas ao invés disso, os renegados preferiram o prender e fazer as perguntas depois. O Flash fala que sabia o quão o Monarca dos Espelhos era importante para eles e pede para que os renegados o deixassem ajudá-los a encontrar o verdadeiro assassino. O comandante Frio usa um de seus truques e congela o Flash. O resto dos renegados chegam até eles e jogam materiais grudentos para manter o Flash estático. A isolação queima a aura protetora do Flash. Agora, se ele tentasse se mover, a fricção o queimaria. Os renegados colocam suas algemas no Flash e o prendem. O Flash fala que eles estavam cometendo um engano e pergunta por que ele mataria alguém. O comandante Frio diz que ele entenderia quando visse as provas. Os renegados se preparam para pular de volta no tempo, quando então, de repente, um bumerangue passa ao lado do comandante Frio e causa uma explosão na direção dos renegados e do Flash. O Capitão Bumerangue surge e pergunta ironicamente ao Flash o que ele havia perdido enquanto estava morto. Os membros da galeria assistem ao noticiário que mostrava que o Capitão Boomerang havia escapado de Iron Heights. De volta para o combate, o Flash e o Capitão Boomerang travam uma batalha. O Capitão Boomerang fala que tem alguns truques novos e que queria sua reputação e seu lugar na galeria de volta, mas para isso, deveria fazer o Flash correr. O Capitão Boomerang acerta um helicóptero com seus boomerangues. O Flash se solta das algemas e fala que tinha uma coisa que o Capitão Boomerang precisava se lembrar sobre ele, que ele não se importava de correr. O Flash corre sobre um prédio e pula em cima do helicóptero que estava prestes a cair. Ele corre sobre as hélices e toma um impulso para pular para dentro do helicóptero. O Flash salva todos os passageiros do helicóptero. Enquanto isso, o Capitão Boomerang e os renegados se enfrentam. O Flash volta para a batalha em alta velocidade, pega todos os boomerangues
bumerangues explosivos que haviam sido lançados pelo Capitão Boomerang e os jogam na direção de um rio. Enquanto o resto dos renegados e o Capitão Boomerang se enfrentam, o Isolação conversa com o Peão. O Peão fala que o Flash salvou a vida de todos eles, salvou as pessoas daquele helicóptero e da rua de baixo, e pergunta por que eles estavam tentando o prender. Aquilo não estava certo. O Isolação diz que, independente disso, o Flash vai assassinar um companheiro deles. Ele irá perseguir o Mestre dos Espelhos em pânico e desespero, e então matará o Monarca dos Espelhos por engano. É a história, é o que acontece. O Peão fala que não tem que ser assim. Tudo que eles tinham que fazer era avisar o Flash sobre o futuro. O Isolação diz que avisar qualquer pessoa do passado sobre seus futuros era um crime punível com morte. O Peão fala que sabe, mas também sabe que não pode ficar parado assistindo a vida de Barry Allen sendo destruída, mesmo que aquilo significasse pagar com a dele. O Peão vai na direção do Flash, que o segura e o imobiliza. O Peão fala que poderia escapar do controle do Flash, mas não faria porque queria conversar. O Flash diz que estava disposto a conversar antes, mas eles recusaram. O Peão fala que o Flash cometendo um assassinato a sangue frio não fazia o menor sentido, mas isso de fato aconteceria. O Flash diz que nunca faria isso. O Peão fala que vai contar uma coisa sobre o futuro do Flash, sobre o que irá acontecer em breve. Então, o Flash poderia parar antes que começasse e nunca teria que fazer aquela escolha. O Flash pergunta do que o Peão estava falando. O Peão diz que estava falando sobre o que iria acontecer com a esposa do Flash. O Flash pergunta o que o Peão sabia sobre a esposa dele. O Peão responde que agora que o Flash está de volta em Central City, a galeria estava preparando um ataque final contra ele. O Mestre dos Espelhos está em posse de uma arma que ele não pode controlar. Um acesso com ligação ao mundo dos espelhos projetado pelo primeiro Mestre dos Espelhos, Sun Scudder. Quando a galeria quebrar o vidro, os Lordes dos Espelhos serão libertados e um deles irá possuir Iris, tornando ela uma vilã, a Mestra dos Espelhos. O único jeito de libertá-la antes que sua mente se perca para sempre é fechar o acesso entre a Terra e a Nação dos Espelhos, e o único jeito de fazer isso é através da morte da pessoa que o abriu. O Flash fala que acharia uma outra maneira, e o Peão responde que ele tentará. O Flash vai exaurir todos os recursos, mas o prazo se esgotará, mesmo para o Flash. E nos segundos finais, ele terá que encarar uma escolha, a vida de sua esposa ou a do Mestre dos Espelhos. O Flash encontrará o Monarca dos Espelhos por engano, e todo mundo perde. O Monarca dos Espelhos é morto, Iris é para sempre uma das inimigas do Flash, o Flash é culpado por assassinato, mas isso tudo pode ser mudado. Tudo que o Flash precisa fazer é atacar a galeria de vilões antes que ela ataque ele. De volta para o combate, o Isolação conta ao comandante Frio que o Peão foi contar sobre o futuro para o Flash. Então, todos os renegados se desconcentram e uma enorme explosão de luz surge. O Capitão Frio aparece em um reflexo em uma geleira. O Capitão Boomerang pergunta se Snart veio dar a ele as boas-vindas de volta à galeria. O Capitão Frio responde que ainda não. A galeria estava ali para proteger o território deles contra esses imitadores e acabar com o Flash de uma vez por todas. O Peão fala para o Flash que se eles trabalharem juntos, poderão impedir a tragédia e salvar Iris e o Monarca dos Espelhos. O Flash pergunta se era por isso que eles voltaram no tempo, se era para mudar a história. O Flash diz que eles não podem mudar a história. O Peão fala que a teoria deles era de que se eles prendessem o Flash agora, o Monarca dos Espelhos ainda estará vivo no futuro. O Flash diz que mesmo assim, seria preso por um crime que ele nunca cometeria. O Peão fala que era por isso que ele passou para o lado do Flash. Esse era o modo retorcido que a corte do século 25 funciona. O juiz não se importa com o que acontece com qualquer um, a menos que seja um crime cometido contra alguém da era deles. O Flash pergunta, se a morte do Monarca dos Espelhos for impedida porque o Peão o avisou, toda essa vivência não deveria ser apagada da linha do tempo? Eles nem mesmo se encontrariam. Então o que quer que o Peão tenha contado, ou o que eles fizeram até agora, ainda não mudou nada. O Peão explica que isso é porque eles ainda não preveniram o gatilho que desencadeará toda essa bagunça. Eles têm que impedir a galeria de vilões de quebrar o vidro. De volta para o combate, a galeria de vilões e os renegados travam uma brutal batalha. O Flash e o Peão correm em direção do local. O trapaceiro manda o Mestre dos Espelhos quebrar logo o vidro, mas antes que o Mestre dos Espelhos fizesse isso, o Flash aparece e o impede. Os dois se enfrentam e o Mestre dos Espelhos usa vários reflexos para enganar o Flash, inclusive entrando nas asas da orelha do traje do Flash. O Capitão Frio quer deixar o Flash desorientado e ordena que o trapaceiro interfira no rádio que ele usava nas orelhas. O trapaceiro faz isso e o Flash logo arranca suas asas do ouvido. De repente, surge o Mago do Tempo, que dizia
que esperava por esse momento desde que soube que o Flash havia voltado. O Mago do Tempo ataca o Flash com tornados muito fortes, porém, o Peão salva o Flash, anulando os tornados. Os dois ficam lado a lado, no meio dos renegados e da galeria. Os renegados se preparam para prender o Flash e o Peão. Do lado da galeria, o Capitão Frio fala que matou o Peão do presente e podia matar mais um. Alguns instantes depois, o Capitão Boomerang tem uma grande visão e escuta uma voz dizendo que se ele quisesse viver, deveria arremessar os bumerangues. E é o que ele faz. O Capitão Boomerang arremessa seus bumerangues e o Flash usa sua velocidade para tentar pará-los. Porém, um dos bumerangues atinge o vidro de Scooter, que começa a rachar. O Flash pergunta ao Peão como ele poderia impedir o vidro de quebrar. O Peão diz que não tinha poderes para encarar os Lords dos Espelhos, mas o Flash tinha. Ele fala que o Flash deveria manter os Lords dos Espelhos ocupado enquanto ele iria procurar Iris para escondê-la e mantê-la salva. O Peão gira e joga o Flash para dentro do vidro. Ao cair lá dentro, o Flash começa a ter várias visões dele com sua mãe. O Flash fala que aquilo não era real e se concentra para escapar de lá. Ao sair de dentro do vidro, o Flash é algemado e levado pelos renegados. Enquanto é carregado, o Flash se pergunta onde que estavam os tais Lords dos Espelhos e diz para si que o Peão havia mentido. O Peão chega até Iris, enquanto o Flash é levado embora pelos renegados. O Flash diz que sabe quem matou o Monarca dos Espelhos, só não sabe o porquê dessa pessoa ter feito isso. O Comandante Frio pede para o Flash guardar isso para o juiz. Então, os renegados o levam para o Tribunal do Futuro, onde Barry Allen será julgado por homicídio. O juiz da Corte do Futuro fala que lamenta ter que julgar um herói tão lendário como Flash, mas assassinato ainda é assassinato, mesmo que seja por engano. O juiz recapitula o porquê o Flash estava sendo julgado: pelo assassinato do Monarca dos Espelhos, um membro fundador da força-tarefa do Flash Reverso e um oficial da sua corte. O Flash interrompe o juiz, falando que o Monarca era tudo isso, assim como o Peão também era. E o Comandante Frio fala que interromper o juiz é contra a lei. O Flash pergunta por que ele deveria respeitar as leis deles, pois eles com certeza não estavam respeitando as dele. O Comandante Frio diz que porque a interpretação de justiça na era do Flash é primitiva e o que eles estavam fazendo era revolucionário. Eles não vão apenas impedir crimes, eles vão apagá-los da história. O Flash fala que os livros de história deles estavam errados e conta que o Peão havia falado que o Espelho dos Vilões iria libertar algo chamado Lorde dos Espelhos. E o único jeito de salvar a esposa do Flash da ameaça deles era matando o Mestre dos Espelhos. E ele falou que em desespero para salvar Iris, o Flash matou seu companheiro por engano. Mas se isso era verdade, por que não houve Lorde dos Espelhos voando por lá quando o espelho foi quebrado? Quando ele se fez em pedaços, o Flash viu apenas cores e ilusões. Os registros históricos dos renegados estão cheios de mentiras e o Peão está concretizando elas. O Comandante Frio diz que eles dariam um jeito nesse traidor depois. E que agora, o Flash deveria se preocupar consigo mesmo. O Flash responde que não era com ele que estava preocupado, mas sim com sua esposa. No presente, em Central City, Iris pergunta o que o Peão queria. O Peão fala que queria aquelas evidências no caso de assassinato que Barry decidiu dar uma olhada. Iris pergunta por que ele se importava com aquele caso, e o Peão responde que aquilo o afeta. Iris pergunta o porquê e lembra que Barry havia falado que o Peão era um policial vindo do futuro. O Peão responde que sim, ele é um orgulhoso policial vindo do futuro. E nada tiraria isso dele. No Tribunal do Futuro, o julgamento do Flash segue acontecendo. Enquanto no presente, em Central City, o trapaceiro pergunta o que eles fariam agora, já que o espelho não fez o seu trabalho. O Mago do Tempo lembra que, de acordo com as notas de Scooter, aquele espelho planta uma semente no seu alvo. Tudo que eles tinham que fazer era esperar um pouco até que ela cresça. No Tribunal do Futuro, o Flash se cansa de tudo aquilo e escapa das algemas. Ele fala que tentou convencê-los, porém mais uma vez, eles não escutaram. O Flash fala que o campo de força deles não podia neutralizar a sua habilidade vibracional e pergunta se eles realmente pensaram que poderiam detê-los com algemas por tanto tempo. O Comandante Frio fala que se o Flash estava sugerindo que o Peão estava por trás de tudo aquilo, ele estava perdendo um elemento chave desse crime, o motivo. Enquanto isso, o Peão sugava todo o ar dos pulmões de Iris. Ele falava que era o melhor jeito de morrer e o menos doloroso que ele podia fazer. Voltando para o futuro, o Flash diz que o Comandante Frio estava certo. Ele precisava saber o motivo. E então, o Flash toma uma das plataformas do tempo dos renegados e volta para o passado para confrontar e interrogar o Peão.
Os dois se enfrentam pela cidade, e o Flash pergunta por que o Peão matou o Monarca dos Espelhos. O Peão fala que ele só estava morto por enquanto, e diz que uma vez que ele terminasse o que tinha que fazer, tudo seria restabelecido, e o passado iria mudar. O que quer que ele tenha feito para impedir que o Flash resolvesse esse caso, será apagado, e suas ações não terão mais consequências. Ele foi muito cuidadoso para garantir isso. O Flash diz que o Peão não pode mudar o passado, e pelo que ele viu no século 25, ele nem mesmo conhecia o passado direito. O Peão responde que conhece sim, e sabe que o Flash também estava tentando mudar o passado. Ao retomar aquele caso de Jason, o Flash estava voltando no tempo. O Flash responde que ao retomar aquele caso, ele estava apenas corrigindo um erro, pois havia um jovem inocente na prisão. O Peão fala que desse jeito, o Flash estava condenando seu futuro. O Flash pergunta como, e o Peão diz que o Flash não entendia como as coisas funcionavam no século 25. Ele vem se esforçando a vida inteira para se tornar um membro dos Renegados, mas se um de seus ancestrais tiver uma ficha criminal, você está na lista negra. Iris já havia encontrado uma inconsistência com uma das testemunhas do caso de Jason, um homem chamado Rory Tork. Ela contava para Barry, Barry o encontra e acha o verdadeiro assassino daquele casal. Ele é preso e aprisionado, e ele é um ancestral do Peão. Uma vez que o juiz completasse sua pesquisa sobre os antecedentes do Peão, o distintivo dele seria tomado. O Flash pergunta se então tudo aquilo não era para manter seu ancestral vivo, mas sim sobre seu pedido de emprego. O Peão fala que não merece ser classificado como um criminoso por conta de algo que seu ancestral fez. O Flash diz que não, porém merecia ser classificado como criminoso por causa do que ele tem feito. O Peão fala que isso não importava, pois tudo aquilo seria apagado. O Flash diz que, porém, o sangue nas mãos dele não seria. O Peão fala que ainda será um herói. A batalha entre os dois continua e o Flash diz que um herói não viajaria através do tempo para manter um inocente na prisão. Um herói teria voltado para impedir seu ancestral de cometer assassinato. Ao invés disso, o Peão veio com um plano elaborado para ocupá-lo como Flash, de modo que o Barry Allen não pudesse fazer seu trabalho. O Flash fala um fato Flash. Ele era rápido bastante para fazer as duas coisas. O Peão começa a girar e diz que o Flash não podia tocá-lo, e o Flash responde que sim. Neste traje giratório, à prova de fricção, ele não podia tocá-lo, mas ele podia reverter a sua rotação de dentro para fora, e fazer o Peão mudar da quinta marcha para ré a meia velocidade da luz. E é o que ele faz. O Flash detém o Peão, logo em seguida, os Renegados surgem, e o Comandante Frio pede para o Flash parar ali, pois o Peão era um prisioneiro deles. O Flash pergunta se agora eles acreditavam nele, e o Comandante Frio fala que eles escutaram o suficiente da confissão dele enquanto perseguiam o Flash. Após segurar o Peão, o Comandante Frio diz que estava decepcionado com o Flash. O Flash não entende, e o Comandante Frio explica que o Flash tem o poder de viajar no tempo, mas ele nem mesmo tenta corrigir o passado. Eles pelo menos tentavam. O Flash diz que se eles estavam tentando apagar os crimes do passado, pelo menos deveriam conhecer toda a verdade por trás do crime. O Comandante Frio fala que anotou a reclamação, e pede para o Flash anotar a dele também. E então, os Renegados voltam para o seu tempo. Na delegacia de Central City, Barry fala para a senhora Hicks que eles acabaram de prender o verdadeiro assassino do casal de idosos, e diz que dessa vez eles prenderam o cara certo. O filho dela é libertado e vai correndo para abraçá-la. A senhora agradece a Barry, que diz que estava apenas fazendo seu trabalho. No laboratório, o diretor Sang troca alguns diálogos com Barry e, deixando seu orgulho de lado, ordena que todos verifiquem novamente com precisão os casos fechados dos últimos 6 meses. Ele quer garantir que o trabalho deles esteja sendo feito direito. Na cafeteria, Barry conversa com Iris. Barry diz que os Renegados pensaram que eles podiam apagar os crimes do passado, mas todas as experiências que ele já teve com o Professor Zoom provavam o contrário. Iris pergunta se Barry se lembrava do que ele sempre contava a ela sobre o passado, que é apenas passado, e ele está sempre focado no que está por vir. Barry pergunta quem está certo e o que está por vir. Os Renegados são o futuro? O futuro pode ser mudado? Nós viramos quando a estrada vira, ou a estrada vira quando nós viramos? Iris fala que não sabe, mas sabe de uma coisa. Hoje, Barry livrou um bom jovem de ser preso por um crime que ele não cometeu. Barry lhe deu seu futuro de volta, e para ele, este futuro está repleto de potencial. Iris lembra que Barry sempre falou que era a melhor coisa a respeito do amanhã. Ele pode ser melhor.
No esconderijo da galeria de vilões, os membros estão desapontados, pois não houve nada de errado com o Flash. Não importa o que os livros de Scudder falavam, aquele espelho não era nada mais que uma casa de espelhos. O mestre dos espelhos conta que roubou um pedaço do espelho quando ele se despedaçou, ouviu vozes e viu imagens. O Capitão Frio pergunta o que o mestre dos espelhos viu, e o mestre dos espelhos conta que aquele espelho fez algo que eles não poderiam fazer. Ele achou alguma coisa dentro do Flash, algo que assombra ele e foi despertado. Era um jogo de longo prazo. No século 25, na biblioteca da Corte da Justiça Temporal, os renegados contam que tem algo de errado com a história. O Flash estava certo, os registros deles estão completamente imprecisos. Eles tinham um número infinito de paradoxos se acumulando no início do século 21. O tanque está quase vazio. Droga, Alan, é melhor você encontrar o ponto de ignição antes que ele destrua todos nós.